esse esforço da cúpula da CPI para individualizar as culpas dos militares golpistas é até salutar. Se as Forças Armadas fossem 100% feitas de golpistas, o Bolsonaro estaria no Planalto. A gente estaria lidando com outra natureza de problema. Mas a ideia da cúpula da CPI de tratar golpista fardado como lobo solitário é absurda e temerária. É absurda porque o propósito solitário do Bolsonaro de golpear a democracia brasileira se disseminou tão descaradamente no meio militar que se tornou, paradoxalmente, uma experiência coletiva, uma experiência compartilhada. Não há lobo solitário nessa história. O que existe é uma alcateia de oficiais em litígio com a Constituição e esse golpismo, esses militares golpistas, eles tiveram um estímulo superior. A estratégia da CPI é temerária porque, no afã de preservar a instituição militar, preservar as Forças Armadas, a comissão flerta com o risco de poupar generais que integraram as fileiras daquilo que o Bolsonaro chamava de meu exército ou de minhas Forças Armadas, gente como o general Paulo Sérgio Nogueira, que insuflou o golpismo do Bolsonaro ao vincular o Ministério da Defesa à campanha sórdida do então presidente de questionar as urnas eletrônicas, ou o general Lorena Cid, que converteu a sua conta bancária numa trincheira para esconder, para ocultar dinheiro obtido pelo seu filho, Mauro Cid, US$ 25 mil obtidos na venda de joias da União, das quais o Bolsonaro se apropriou. Então, não se pode confundir, Fabiola, a individualização de penas com uma caracterização dessa tentativa de golpe como algo solitário. Não é. É um plano coletivo que teve a anuência, o estímulo da cúpula do Exército, do Ministério da Defesa, tanto que aqueles acampamentos golpistas foram mantidos durante meses sem nenhuma repressão do Exército. Ao contrário, o Exército até estimulava, as Forças Armadas estimulavam esses acampamentos. Então, há que preservar a instituição, individualizar as culpas, mas não dá para tratar isso como um empreendimento solitário, de jeito nenhum, Fabiola. Aí tem um outro lado aí também nessa história, Josias. A Mônica Bergamo traz na sua coluna hoje, falando que os militares abandonaram Bolsonaro e dificultaram a defesa, né? Essa é uma reportagem que está hoje na Mônica Bergamo. Vamos abrir aqui para a gente até ver um pedacinho dela, falando que o suporte entre os fardados ruiu, na opinião de pessoas próximas ao ex-presidente, depois do envolvimento do general Mauro Cid no caso das joias. E diz que essa falta de apoio, inclusive, entre os militares, deve ser decisiva para uma condenação e até eventual prisão de Jair Bolsonaro. Essa é a análise de integrantes do núcleo mais próximo do ex-presidente. Até na conversa com o Tomás, você percebeu um pouco disso, ô Josias? Os militares estão abandonando o Bolsonaro? Na conversa com o general Tomás Paiva, comandante do Exército, fica nítido, Fabiola, o interesse dele, a prioridade que ele atribui ao resgate da imagem do Exército e, por consequência, até das Forças Armadas. Ele disse durante a conversa que ele entende que a responsabilidade maior é dele hoje, mais do que os outros comandantes, o da Marinha e o da Aeronáutica, porque há mais oficiais do Exército envolvidos nessa encrenca toda. Então ele tem muita clareza quanto à responsabilidade dele. Ele parece muito decidido a tentar resgatar, tirar a logomarca do Exército, a logomarca das Forças Armadas dessa encrenca toda. Nesse sentido, evidentemente, ele tem que se distanciar do bolsonarismo, né? Agora, aí ele tem uma preocupação com a observância das leis, né? Diz que não pode fazer nada que seja considerado depois arbitrário, tem uma preocupação com o timing, né? Lamenta que o tempo administrativo não seja compatível com o tempo do judiciário, uma coisa não... a pressa não condiz com o tempo do judiciário, e ele parece bastante decidido a levar adiante essa tarefa de separar golpista do Exército, das Forças Armadas. Agora, o abandono do Bolsonaro, Fabiola, é um fenômeno que não se restringe
aos militares. Se você for perguntar hoje, o próprio Zé Múcio, quando esteve conosco, ele reconheceu que ainda é grande o número de pessoas que se declaram bolsonaristas nas Forças Armadas. Isso é uma obviedade, né? Gente que votou no Bolsonaro e tal. Mas quem não é suicida já percebeu que não dá para permanecer agarrado ao Bolsonaro, porque ele se transformou num personagem radioativo, né? Isso não se limita ao meio militar, também no meio político nota-se um crescente distanciamento dos bolsonaristas em relação ao Bolsonaro. O centrão bolsonarista está agora aderindo ao governo, está entrando no governo, está assumindo cofres no governo. Então as pessoas estão cuidando dos seus interesses. As Forças Armadas, o pedaço mais sóbrio, está cuidando de preservar a instituição, os políticos estão cuidando da sua vida e a cúpula do PL, que é o partido do Bolsonaro, já percebe que aquela ideia de utilizar, de cavalgar o Bolsonaro e o bolsonarismo como um trunfo para as eleições municipais de 2024 pode estar fazendo água, é uma canoa furada. As pessoas têm dúvida se o Bolsonaro vai estar livre durante a fase áurea da campanha de 2024. Então eu diria a você, Fabíola, que evidentemente o esvaziamento, o derretimento do prestígio do Bolsonaro, ele ocorre a olhos vistos, não se limita aos militares, é presente também na esfera política, e isso obviamente facilita aqueles que querem punir o Bolsonaro. A Mônica Bergamo traz na sua coluna hoje, falando que os militares abandonaram Bolsonaro e dificultaram a defesa, né? Essa é uma reportagem que está hoje na Mônica Bergamo. Vamos abrir aqui para a gente até ver um pedacinho dela, falando que o suporte entre os fardados ruiu, na opinião de pessoas próximas ao ex-presidente, depois do envolvimento do general Mauro Cid no caso das joias. E diz que essa falta de apoio, inclusive, entre os militares, deve ser decisiva para uma condenação e até eventual prisão de Jair Bolsonaro. Essa é a análise de integrantes do núcleo mais próximo do ex-presidente. Até na conversa com o Tomás, você percebeu um pouco disso, ô Josias? Os militares estão abandonando o Bolsonaro? Na conversa com o general Tomás Paiva, comandante do Exército, fica nítido, Fabíola, o interesse dele, a prioridade que ele atribui ao resgate da imagem do Exército e, por consequência, até das Forças Armadas. Ele disse durante a conversa que ele entende que a responsabilidade maior é dele hoje, mais do que os outros comandantes, o da Marinha e o da Aeronáutica, porque há mais oficiais do Exército envolvidos nessa encrenca toda. Então ele tem muita clareza quanto à responsabilidade dele, ele parece muito decidido a tentar resgatar, tirar a logomarca do Exército, a logomarca das Forças Armadas dessa encrenca toda. Nesse sentido, evidentemente, ele tem que se distanciar do bolsonarismo, né? Agora, aí ele tem uma preocupação com a observância das leis, né? Diz que não pode fazer nada que seja considerado depois arbitrário, tem uma preocupação com o timing, né? Lamenta que o tempo administrativo não seja compatível com o tempo do judiciário, uma coisa não... a pressa não condiz com o tempo do judiciário, e ele parece bastante decidido a levar adiante essa tarefa de separar golpista do Exército, das Forças Armadas. Agora, o abandono do Bolsonaro, Fabíola, é um fenômeno que não se restringe aos militares. Se você for perguntar hoje, o próprio Zé Múcio, quando esteve conosco, ele reconheceu que ainda é grande o número de pessoas que se declaram bolsonaristas nas Forças Armadas. Isso é uma obviedade, né? Gente que votou no Bolsonaro e tal. Mas quem não é suicida já percebeu que não dá para permanecer agarrado ao Bolsonaro, porque ele se transformou num personagem radioativo, né? Isso não se limita ao meio militar, também no meio político nota-se um crescente distanciamento dos bolsonaristas em relação ao Bolsonaro. O centrão bolsonarista está agora aderindo ao governo, está entrando no governo, está assumindo cofres no governo. Então as pessoas estão cuidando dos seus interesses. As Forças Armadas, o pedaço mais sóbrio, está cuidando de preservar a instituição, os políticos estão cuidando da sua vida
E a cúpula do PL, que é o partido do Bolsonaro, já percebe que aquela ideia de utilizar, de cavalgar o Bolsonaro e o bolsonarismo como um trunfo para as eleições municipais de 2024, pode estar fazendo água, é uma canoa furada. As pessoas têm dúvida se o Bolsonaro vai estar livre durante a fase áurea da campanha de 2024. Então, eu diria a você, Fabíola, que, evidentemente, o esvaziamento, o derretimento do prestígio do Bolsonaro, ele ocorre a olhos vistos, não se limita aos militares, presente também na esfera política, e isso, obviamente, facilita aqueles que querem punir o Bolsonaro. E eles querem mostrar a todo momento que não é assim, né, Josias? Por exemplo, nas redes sociais, ele entrando no voo, ele também lá em Barretos, ele querendo mostrar que ainda segue com esse apoio. Mas as pesquisas já mostram realmente uma queda, né? Inclusive da popularidade. Até nas redes sociais, né, Sim. Fabíola? Uma pesquisa recente da Quest mostrou que ele sofre um derretimento até nas redes sociais, que é o habitat natural do bolsonarismo, né? Então, realmente o Bolsonaro vive uma fase complicada. Ele tem prestígio, evidentemente, né? Ele ainda é um líder popular. Agora, o prestígio dele é declinante. Ele vai sempre conservar a devoção de parte do eleitorado. Agora, é preciso ver, ainda não foi feita nenhuma pesquisa recente para aferir como anda esse prestígio do Bolsonaro, em que volume esse prestígio é medido hoje, né, Fabíola? E até é curioso, né? Por exemplo, nesse final de semana, a Michelle Bolsonaro participou de um evento, ela que é do PL Mulher, né? Ela é a presidente do PL Mulher, e ela não se intimidou ao falar das joias, ao levantar até esse assunto ali. Claro, entre amigos, né? Vamos colocar assim, né? Entre seus parceiros ali, porque quando ela foi questionada sobre isso num restaurante, ela se incomodou um pouco mais e falou, você está desinformada? Questionou a pessoa. E lá ela começou a falar, gente, as joias... E o que me chamou bastante atenção nessa fala dela, nesse evento, Josias, é que ela disse assim, e aguardem, vem aí joias. Ela que lançou recentemente uma linha de cosméticos, deu a entender ali que ela vai lançar uma linha de joias. Eu fiquei pensando, o que isso é? É um recado para a sociedade? De que maneira, né? Ou é realmente tirar um sarro da cara da sociedade brasileira? Porque o que a gente está falando aqui é de uma investigação séria da Polícia Federal sobre o que foi feito com presentes dados ao governo brasileiro, né? E que foram vendidos no exterior. E aí ela fala dessa maneira, as joias estão lá na Caixa Econômica, não estão comigo aqui as joias, mas aguardem. Ela dando a entender que vai lançar algo relacionado a uma linha de joias de Michelle Bolsonaro. O que seria isso, hein, Josias? Quis me parecer que ela desejou escarnecer das investigações, né, Fabíola? Ela está mimetizando o que há de pior no marido dela, né, o Bolsonaro. E essa expressão que insinua a intenção de lançar uma linha de joias, que ela batizou de Mi-Joias, numa associação meio escatológica, né, como se as joias que estão retidas hoje na Caixa Econômica Federal por determinação do Tribunal de Contas da União, que as investigações envolvendo essas joias pudessem sair na urina, né? As Mi-Joias, sem grandes prejuízos para o casal, o ex-primeiro casal da República. Esse tipo de comportamento, esse tipo de linguajar, realmente mimetiza hábitos do Bolsonaro, né? E a plateia era amistosa e ria muito e aplaudia a Michelle, mas acho que ela escapa à percepção da Michelle o fato de que os evangélicos eles já estão enxergando esse tipo de comportamento, né? E também em pesquisa recente... Josias, a gente conseguiu aqui o vídeo. Vamos colocar, porque eu acho bem legal aí nesse ponto que você está falando, o tom que ela fala, a forma como ela fala. Vamos assistir. Atrapalhado é melhor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado. Que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal.
Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mi Joias para vocês. Ela dando a entender que vai lançar algo relacionado a uma linha de joias de Michele Bolsonaro. O que seria isso, hein, Josias? Quis me parecer que ela desejou escarnecer das investigações, né, Fabiola? Ela está mimetizando o que há de pior no marido dela, né, o Bolsonaro. E essa expressão que insinua a intenção de lançar uma linha de joias, que ela batizou de Mi Joias, numa associação meio escatológica, né? Como se as joias que estão retidas hoje na Caixa Econômica Federal por determinação do Tribunal de Contas da União, que as investigações envolvendo essas joias pudessem sair na urina, né? As mijoias, sem grandes prejuízos para o casal, o ex-primeiro casal da República. Esse tipo de comportamento, esse tipo de linguajar, realmente mimetiza hábitos do Bolsonaro, né? E a plateia era amistosa e ria muito e aplaudia a Michele, mas acho que ela escapa à percepção da Michele o fato de que os evangélicos eles já estão enxergando esse tipo de comportamento, né? E também em pesquisa recente... Josias, a gente conseguiu aqui o vídeo, vamos colocar porque eu acho bem legal aí nesse ponto que você está falando, o tom que ela fala, a forma como ela fala, vamos assistir. Atrapalhado é melhor. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado, que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mi Joias para vocês. Mi Joias triste, para né? vocês. É um pouco escatológica a imagem que ela utiliza, né? E, como dizia, pesquisa recente da Quest, nós comentamos até aqui, essa pesquisa mostra que o Lula já rivaliza com o Bolsonaro, evidentemente ainda muito dividida a posição dos evangélicos, mas o Lula já rivaliza em condições de igualdade, ele divide o eleitorado evangélico com o Bolsonaro. E durante a campanha, os evangélicos eram majoritariamente vinculados ao Bolsonaro. Então, já há um declínio do prestígio do Bolsonaro e, por consequência, também da Michele, nesse eleitorado evangélico. E com esse tipo de linguajar, acho que a Michele tem mais prejuízo do que lucro nesse universo, Fabiola. E o prejuízo será maior se o governo Lula tiver êxito na área econômica, sobretudo, né? Porque as pessoas estão meio cansadas desse tipo de rivalidade tosca, baseada num linguajar rudimentar. As pessoas querem sossego para trabalhar, para progredir, e se o governo Lula tiver algum êxito nessa área econômica, que estabeleça uma previsibilidade no preço dos alimentos, que estimule o mercado de trabalho, a tendência é de que o evangélico ele se concentre na hora de avaliar a atuação política dos personagens que percorrem a conjuntura, ele se concentre mais na geladeira do que no púlpito, né? Acho que ela perde, Fabiola, aquela imagem imaculada de evangélica devotada, com esse tipo de linguajar, acho que a Michele mais perde do que ganha. Vendo a imagem, até a fala dela, parece que ela realmente mergulhou na política, né? Ela que dizia que... Sim. Porque é exatamente isso, né? E ela vai ter que falar sobre o Mi Joias na Polícia Federal no dia 31, né? Essa semana tem esse depoimento marcado. Ela, o próprio Bolsonaro, Mauro Cid e também o Assef, entre outras coisas também, né? E outras coisas, né, Fabiola? Além das joias, a Michele precisa explicar, por exemplo, as finanças pessoais dela, né? Por que ela usava o cartão de crédito de uma amiga? Por que não pegar um cartão adicional do marido na conta vinculada ao marido?
por que o ajudante de ordens, o Mauro Cid, tinha que pagar as contas dela com dinheiro sacado no caixa eletrônico, dinheiro vivo. É tudo muito esquisito e suspeito, né? Então, esse tipo de linguajar não resolve, não vale por explicação. Na Polícia Federal, acho que a escatologia vai ter que ser substituída por explicações que tenham começo, meio e fim. Fabíola, sou pena da Michelle também virar uma personagem criminalmente tóxica, assim como o marido dela. No país, uma coisa que funciona no país é o nosso sistema de transplantes de órgãos. Apesar de não termos tantas doações, os transplantes eles são feitos quase que diariamente no país e com uma taxa de sucesso muito alta e muita agilidade, feito pelo sistema público de saúde, inclusive, porque quem retira o órgão a ser transplantado é necessariamente uma equipe do SUS, né? E foi esse o caso de Fausto Silva. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, realizou ontem, lá no Hospital Albert Einstein, o transplante de coração. A instituição na capital paulista foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo, ainda durante a madrugada de domingo. E aí veio a informação de que teria um órgão disponível. Faustão estava em segundo lugar na fila de espera por um coração. O primeiro colocado na fila, a equipe médica rejeitou o órgão. A gente não sabe exatamente o motivo disso, mas há vários motivos para essa rejeição. E aí o coração ficou disponível para Fausto Silva, que estava apto a receber o órgão e que era compatível com ele. O transplante foi realizado, segundo o hospital, a cirurgia foi considerada um sucesso. Ele, imediatamente depois da cirurgia, vai para a UTI, onde permanece até agora. Ele está internado na unidade de terapia intensiva para o acompanhamento da adaptação do órgão. E a gente está em contato, neste momento, com a médica, a Stefane Rizek, que está conosco. Riske, se não me engano, eu não sei como é que pronuncia corretamente, a senhora me ajuda. O seu nome, ela que é cardiologista, é especialista em transplante cardíaco e de coração da rede DOR e também do Hospital Sírio-Libanês, e é médica cardio-oncologia também do Instituto do Coração em São Paulo. Olá, doutora Stefane, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, senhora. Bom dia, Fabíola. Pode me chamar de você. É um prazer falar de um tema tão importante e que a gente está tendo a oportunidade de levar para o Brasil inteiro um pouquinho do quanto você já adiantou, transparente e funciona a nossa lista de transplante cardíaco. Bom, claro, todo mundo torcendo muito, né, pelo Faustão para que realmente ele consiga. Essas próximas horas são extremamente importantes. Mas tem muita gente também questionando, né? Poxa, mas foi rápido. Como é que Faustão conseguiu um coração tão rápido? A gente fala de uma fila de espera longa no nosso país. E ele estava em segundo na fila. Por que ele recebeu o coração? E vem a informação de que o primeiro colocado na fila, a equipe médica desse primeiro colocado disse que não estava apto. Quer dizer, por que ele não recebeu o coração, o primeiro da fila, e o coração foi para Faustão? É possível explicar isso, doutora? Então, Fabíola, um dos fatores, né, é o tempo de espera, por isso que todo mundo... Mas o Faustão entrou agora, ele já foi transplantado, tem outros pacientes que estavam aguardando e não tiveram essa oportunidade. A lista funciona não apenas pelo tempo de espera, mas também pela condição clínica do paciente e, claro, pelo sistema ABO, né, de tipagem sanguínea. Então, o Faustão, naquele momento, ele foi já colocado em prioridade. Alguns são os critérios, assim, existem três condições que priorizam o paciente. Condição número 1, prioridade máxima, o paciente recebeu um coração, em menos de 30 dias teve algum problema, alguma rejeição aguda, algum choque grave que esse paciente precisa de um novo coração. Esse paciente passa na frente de todo mundo. Depois, aquele paciente que tem a ECMO, que a gente tanto ouviu falar no COVID, mas é a membrana de oxigenação extracorpórea que também faz a função do coração. E aquele outro paciente é um que tem algum outro dispositivo de assistência circulatória. Esse é a prioridade que entra no condição 1. Condição 2 já são aqueles pacientes que têm um medicamento que a gente chama de inotrópico, que ele ajuda o quê? O coração a fazer a força de bomba. É um remédio que é recebido na veia, e quando o paciente já está mais de 6 meses, ele também
tem prioridade, quando vai para ventilação mecânica, e tem algumas condições que o paciente ou recebe um coração ou ele vai morrer, também priorizam. Tem umas condições especiais. É muito comum quando você está com o telefone por exemplo, se hoje for meu dia de sobreaviso, meu telefone toca: olha, Stephanie, temos um possível doador para o seu paciente que está em lista de prioridade, mas o hospital X já recusou. Ou porque o paciente não é porque além do tipo sanguíneo, você também tem que avaliar a altura, o peso a gente também leva em consideração, mas principalmente a altura e o IMC, porque às vezes é um coração pequeno para um paciente grande ou vice-versa, e acontece o que a gente chama de mismatch. Então tem outros parâmetros que a gente avalia. Se tem um paciente, apesar dele ser prioridade, ele não está morrendo naquele momento, é um coração mais limítrofe, uma idade um pouco mais avançada, você pode ponderar até esperar um pouquinho. Mas ainda bem assim que o Faustão teve essa oportunidade, tratava-se de um paciente que estava em condição grave, pelo que eu soube pela mídia, não estou cuidando do Faustão, espero que evolua tudo de uma forma muito boa, e que sirva ele como uma posição de liderança aí no nosso Brasil, que sirva para conscientizar a população do quanto é necessário a gente não só falar de doação, mas sermos doadores efetivos. Aqui no Brasil são cada 14 doadores efetivos para 1 milhão. Estados Unidos e Espanha são 40 efetivos, então não basta também a gente querer. Os familiares também têm que saber dessa vontade para a gente poder ajudar e salvar muitas vidas. Ô, doutora, eu vou perguntar bem diretamente. Deixa eu só complementar uma, Josias, que isso está causando muito. As pessoas estão muito curiosas em saber isso. É confiável a lista de espera do nosso país? Porque eu acho que é isso que a gente quer ouvir também, viu, doutora Stephanie? A senhora que é uma médica super respeitada, que atua em hospitais, né, e que está acompanhando isso diariamente. A gente pode confiar nessa lista única do nosso país? Quer dizer, você pode ser o mais rico, que você não vai conseguir passar na frente. Ela funciona no nosso país, ela é confiável, ela é transparente? Se tem alguma coisa que é confiável que eu posso falar, e não só eu, mas assim, é um modelo que é reconhecido internacionalmente pela transparência e justiça. Felizmente, fator econômico aqui não importa, a lista é transparente, todo mundo tem acesso a essa lista, quem está listado, ele tem um cadastro, tem um registro, e isso tudo é muito transparente, inclusive nós, entre os médicos, todo mundo sabe que são as prioridades, então realmente é uma coisa que funciona e que deve ser replicada em outros países, realmente dá para garantir. Uau.